capítulo de hoje é Os 3 Pilares da Felicidade. Quem gostaria de ser feliz? Acho que todos nós, né? De alguma forma, mesmo que inconscientemente, nós buscamos ser feliz todos os dias. Mesmo assim, sendo turrões, cabeças duras, né? A gente quer ser feliz, de alguma forma. Mesmo que seja da forma errada, é a nossa forma de querer ser feliz. Então vamos ver o que ele fala aqui pra gente sobre a felicidade. Cuidado para não procurar a felicidade em fontes que só lhe trarão maiores ilusões. Ele já começa puxando a orelha, né? Porque é exatamente isso que a gente faz. O que é felicidade para cada um de vocês? Cada um pensa, o que é felicidade para mim? Se eu te der 10 mil reais, você vai ficar feliz? E se eu te der 1 milhão de reais? Você vai ficar mais feliz ainda. Mas nada de graça. Eu vou querer algo em troca. Aí eu vou te dar 10 milhões de reais hoje. Você vai ficar felicíssimo. Só que aí eu vou te falar que você só vai ter mais um dia de vida. Aí você não quer. Então isso é para ver o quanto nós estamos valorizando a nossa vida. Né? Será que estamos valorizando? Aonde nós estamos colocando os nossos valores? Né? Então, quando ele fala aqui, cuidado para não depositar a sua felicidade em coisas ou fatos que lhes trarão maiores ilusões. Né? Se nós acreditássemos de verdade na vida futura, na vida após a morte, no mundo espiritual, se nós acreditássemos realmente que existe o mundo espiritual, nós mudaríamos as nossas atitudes agora, né? Porque a gente custa a mudar alguma coisa, né? Eu falei, toda semana a gente vem aqui e toma um remedinho. E olha como é difícil melhorar, não é? Difícil de curar as nossas emoções. Olha como é difícil. Por que será? Onde estamos colocando a nossa felicidade? O que realmente é ser feliz para nós? Se você está descontente com sua vida e deseja melhorá-la, procure dar a máxima atenção aos 3 aspectos essenciais da felicidade: amor, saúde e inteligência. Faça um balanço em sua vida para saber que nível de importância você tem dado a esses 3 tópicos, né? Ao amor, à saúde e à inteligência. Vamos parar alguns momentos para fazer essa reflexão. Viver sem amor, ele vai falar sobre cada um dos tópicos, né? Para a gente poder fazer uma reflexão honesta. Viver sem amor é a maior miséria que um ser humano pode experimentar. A felicidade não se mede por aquilo que temos, mas por aquilo que somos. O maior patrimônio que podemos ter é o amor em nosso coração. Nenhum prazer se compara ao êxtase do amor incondicional. E quando a gente fala amor, não é aquele amor por um parceiro, por uma parceira, né? É o amor incondicional que ele fala aqui. É o amor por todos os seres humanos, seres animais, seres vegetais. É o amor por tudo aquilo que nós fazemos.
né? Porque em tudo que nós fazemos, nós precisamos colocar um pouquinho de amor. Começando pela boa vontade, né? Tudo aquilo que a gente faz na marra não sai muito bom, não é assim? Porque não tem esse ingrediente, não tem amor, não tem boa vontade. Então, em tudo, a gente tem que colocar amor. Na nossa vida como um todo. E ele fala do amor incondicional, né? Que ainda nós estamos um pouco distantes, né, desse amor incondicional. Que é aquele amor que não cobra nada. A gente faz simplesmente porque a gente quer bem feito. A gente faz para o outro aquilo que nós gostaríamos de receber, sem esperar que o outro nos devolva, sem esperar um muito obrigado, qualquer tipo de reconhecimento, né? É fazer pelo outro para que ele fique bem, para ver um sorriso no rosto do outro, né? E a gente ainda está um pouco distante disso. Porque até mesmo quando a gente faz uma boa ação, uma doação, ajuda alguém, lá no fundinho a gente fica esperando algum tipo de recompensa, né? É muito difícil a gente não esperar. Às vezes a gente não fala nada, não fala nada. Aí quando acontece uma coisa ruim na nossa vida, qualquer coisa ruim que acontece, mas Deus é injusto comigo, eu faço tanta coisa boa, eu faço caridade, eu ajudo aquele, eu ajudo o outro, e isso tem que acontecer comigo? Isso é amor incondicional? Nós estamos fazendo esperando algo, nem que seja de Deus, mas a gente está esperando, né? O amor incondicional não espera absolutamente nada. É quase o amor de mãe, né? Porque mãe, ela sofre dores, amarguras, ressentimentos. Às vezes ela é xingada pelo próprio filho, às vezes ela apanha do filho, mas ela ainda vai lá na cadeia visitar ele. Não é assim? Então é um amor diferenciado. Não podemos dizer ainda que é incondicional, mas é diferenciado. Então nós precisamos nos aproximar desse tipo de amor em todas as situações da nossa vida, né? E não é só com os nossos filhos, é com o filho do vizinho, né? Porque na primeira derrapagem do nosso filho, a gente fala: você está andando com más companhias. Então a culpa é sempre do outro, né? Mas nós precisamos aprender a amar o filho do vizinho assim como nós amamos o nosso filho, para entrar nesse caminho do amor incondicional, né? Não espere apenas ser amado, qual ocorre com a maioria das pessoas. Receber amor depende de quanto amor damos, a começar por nós mesmos. Dê fim à carência de amor em sua vida e comece desde já a oferecer ao mundo pequenos gestos amorosos. Então é aquilo que a gente falou, né? Tudo que a gente faz, quando a gente pensa em alguém, a gente tem que usar o discernimento, a inteligência e transformar qualquer que seja o nosso sentimento em algo que esteja na direção do amor, né? É difícil a gente falar: eu vou amar o meu inimigo, né? É bonito de falar, mas é difícil de fazer isso. Mas nós precisamos nos esforçar para ir nessa direção. Essa é a direção. Não importa que meios nós vamos usar, essa é a direção. Buscar o amor, né? E principalmente o auto-amor também, né? Nós precisamos dar atenção a isso. Porque quando nós não nos amamos, é impossível amar o outro. O amor começa em nós, né? Agradecendo a Deus pela oportunidade da nossa vida, amar o que nós somos, quem nós somos, né? Como ele falou aqui no começo, o importante não é o que nós temos, é o que nós somos. E nós precisamos amar o que somos, quem somos, como somos. Se não tá bom, se você não consegue se olhar no espelho porque tem algo ruim, então precisa começar aí a mudança, né? Para ter amor,
primeiro você precisa se amar, você precisa gostar do que você está vendo em você mesmo. E quando ele fala aqui que a gente precisa dar mais amor do que receber, é porque quando, né, tudo no universo é pela lei da atração, né? É a lei do eletromagnetismo. Tudo que eu dou, eu recebo. Às vezes eu não recebo da mesma pessoa para quem eu estou dando, mas de alguma forma vai chegar para mim. Então eu preciso dar para o universo para ele me devolver. Eu preciso fazer amor para o máximo de pessoas que eu possa, para poder receber também. Se eu não dou, eu não recebo. É a lei da ação e reação, né? Ou lei da atração. O que eu dou, eu vou receber. Se eu dou um bom dia, experimenta, né? Se você dá um bom dia para uma pessoa, você vai receber de volta, né? A menos que a pessoa tenha muito problema. Nem sempre você fala, dá um bom dia, a pessoa responde. Então, mas às vezes aquela pessoa que você deu não recebeu. Quando você passar pelo outro, o outro vai dar primeiro para você. Não é assim? E tudo na nossa vida é assim. Tudo que eu dou, eu vou receber. É infalível. Agora ele fala da saúde, ó. Cuide de sua saúde como um dos bens mais preciosos da sua vida. Muitas pessoas estão deixando o planeta antes da hora por causa do desleixo com o corpo. Não custa lembrar que a base da saúde está na harmonia dos pensamentos, na simplicidade à mesa e no equilíbrio dos desejos. Então, cuidar da saúde é fundamental, né? Por isso que é um dos pilares da felicidade. Uma pessoa doente está feliz? Impossível, né? Então, nós precisamos olhar também para a nossa saúde com simplicidade, né? Que ele fala aqui, ó, harmonia dos pensamentos, porque o nosso pensamento é fonte criadora. Tudo que eu penso vai se concretizar de alguma forma. A simplicidade à mesa, nós precisamos reaprender a comer, né? Porque nós comemos o que está mais fácil, aquilo que é mais gostoso, mas nós temos muita informação hoje, então nós precisamos prestar atenção naquilo que a gente está comendo. Ele fala simplicidade, né? Comidinha de casa, vai na feira, compra alimento fresco, né? E faz o seu alimento, prepara o seu alimento. E o equilíbrio dos desejos, né? Que é o nosso sentimento. O nosso sentimento, ele potencializa os nossos pensamentos. Então, se eu penso numa pessoa que eu tenho raiva, imediatamente, né, esse sentimento vai me dominando, o sentimento de raiva. Então, ele potencializa uma energia ruim. E tudo que eu mando para o universo, volta para mim, né? E pode voltar em forma de doença, de desequilíbrio físico. Então aí está, né, mais um puxãozinho de orelha. E a inteligência, que é o terceiro pilar da felicidade. A inteligência desenvolvida abrirá muitas portas em sua vida. Até hoje não se conhece homem algum que tenha se arrependido de estudar. Mas o contingente de pessoas com remorso por não ter se interessado pela cultura é muito grande. Todos os homens são inteligentes, mas a conquista do saber depende do esforço de cada um, né? Então, por isso que a gente sempre... Mais uma pílula que toda semana a gente toma aqui, né? Vamos estudar, vamos ler, vamos nos interessar pelo conhecimento, né? O conhecimento nos auxilia no autoconhecimento. E aí eu vou aplicar esse conhecimento na minha vida com mais clareza, né? É assim que nós devemos usar a nossa inteligência. A inteligência todos nós temos, mas o aprimoramento dela depende de nós, do nosso trabalho, do nosso esforço. E nós devemos usar a nossa inteligência
na direção do bem, na direção do amor, na direção da nossa saúde alinhada. Sempre é tempo de enriquecer a vida desenvolvendo a inteligência. Então nunca é tarde demais, né? Não importa a nossa idade, a nossa condição. Hoje nós temos muitos meios de informação, de buscar a informação, né? Então não tem desculpa. Se já não for mais possível voltar à escola, seja você uma espécie de autodidata e que mais nenhum dia da sua vida seja vivido distante de livros, jornais, revistas, cinema, teatro, exposições, enfim, de algo que faça com que você passe a enxergar a vida além das pequenas janelas da sua casa. Então o estudo faz isso com a gente, ele amplia a nossa visão, né? Nós conseguimos ver de muitos ângulos uma única questão quando nós buscamos o conhecimento, quando nós estudamos, né? Quando nós ouvimos pessoas diferentes, pessoas que pensam diferente de nós, que vão nos trazer novas possibilidades sobre um determinado tema, né? Então aí a importância de nós estudarmos, aprimorando a nossa inteligência, certo? Então fica aí esta reflexão, os 3 pilares da nossa felicidade, né? Vamos fazer, cada um tem que fazer a sua própria reflexão, né? O que me faz feliz? E qual o caminho, né? Porque esses 3 pilares é o caminho para a nossa felicidade. Não tem problema nenhum nós buscarmos um momento de felicidade adquirindo um bem material, isso não é problema, né? O problema é a forma como nós utilizamos esse bem material, é a forma que nós utilizamos para chegar até ele. Porque a vida é abundância, né? O fluxo de Deus é abundante. Todos nós temos o direito de ter tudo na vida e nós podemos buscar, mas o principal que nós temos que ter em mente é que nós não podemos viver apenas dos bens materiais, apenas na busca dos bens materiais. Muitas vezes nós sacrificamos algumas coisas na nossa vida em nome de buscar objetivos, né? De buscar os nossos ideais. Às vezes nós comprometemos uma relação familiar, não dando atenção, não estando presente. Às vezes nós deixamos de fazer o nosso repouso necessário, porque dormir é muito importante, ter um sono bem feito, né? Dormir direitinho à noite, as horas necessárias para o seu corpo é importante. Como ele disse aqui, a saúde é um dos pilares da nossa felicidade. Então nós não podemos sacrificar a nossa saúde em nome de conquistas materiais, né? Ou de relacionamentos que vão nos fazer famosos, vamos nos relacionar com pessoas importantes, né? Então eu vou sacrificar outras coisas na minha vida. Não pode, né? E principalmente a gente não pode deixar de buscar a nossa porção espiritual, né? Em nome de não ter tempo, né? Muitas pessoas dizem isso, né? Eu não tenho tempo de ler um livro, eu não tenho tempo de ouvir uma palestra, né? Isso é importante nós observarmos. Nós precisamos de tempo para tudo na nossa vida, especialmente buscar conhecimento sobre a nossa parte espiritual, sobre a nossa essência, sobre a nossa verdadeira vida, né? Porque, como eu falei, nós acreditamos na vida após a morte? Nós acreditamos que a vida continua? Então nós precisamos buscar o mínimo de informação. E não é só para quando a gente chegar do lado de lá, é principalmente para ter uma base mais sólida de como viver hoje. Porque a forma como nós vamos chegar do lado de lá depende de como nós estamos vivendo agora, né? Então por isso que é muito importante estudar.
Por isso que é muito importante vocês estarem aqui, né? Não me ouvindo não, tá? Adquiram esse livrinho aqui, nós não estamos ganhando nada com isso, mas busquem, né? Busquem o conhecimento, leiam bastante, né? Quando a gente traz um tema aqui, é só para despertar, é só para acender uma luzinha, porque cada um de nós precisamos buscar a informação, tá bom? Muito obrigada.